Bom dia, turminha! Tudo bom, meus amores? Bom, a nossa aula de hoje, tá? É de ciências. Na nossa aulinha, tá, gente? Nós vamos começar fazendo a correção de uma ficha do livro de vocês, tá? Foi uma atividade passada na aula anterior, nós vamos fazer a correção. Eu espero que todos vocês tenham completado, tá? Porque essas atividades da ficha, gente, ela serve como um complemento, né, para aprofundar os conteúdos e a sua compreensão, tá certo? Então vamos lá. 1. A importância do nome, tá? Coloca a data do dia da atividade, deixa tudo bem organizado. Observe a imagem e depois responda as questões. Então você deveria observar a imagem, né? Aí vem aqui para as questões, que é sobre a imagem. Ah, você conhece essa planta? Né? Sim ou não? Pesquise qual é o nome dela. Então, essa planta aqui, eu creio que todos vocês conhecem, né? E a Vanessa colocou a resposta aqui, tá? Ó, então, ela é chamada de morango ou morangueiro, que é o nome da sua árvore, tá bom? Morango ou morangueiro, ok, pessoal? Então, voltando. Letrinha B. Ela é uma árvore ou uma planta pequena? Como a gente pode observar, gente, ela não é uma árvore, né? Ela é uma planta pequena. Então, ó, B é uma planta pequena, ok? Letrinha C. As folhas dessa planta podem fazer fotossíntese? Por quê? Elas podem sim, pessoal, olha. Sim, vírgula, porque suas folhas são verdes, portanto, possuem clorofila para realizar a fotossíntese, ok? Então, voltando, letrinha D. Qual é o nome do pigmento verde das folhas? Por que que as folhas, gente, né? Aqui, ó, elas são dessa cor, né? Esse verde aqui. Como é o nome desse pigmento? É isso? Então, o nome desse pigmento ele é chamado de clorofila. Ok, pessoal? Então, letra D, clorofila. Questão de número 2, na próxima página. Observe a planta da imagem e responda as questões a seguir. Então, a gente observa aqui o sol, né, em uma plantinha, e a gente observa todo esse processo. Então, nós temos aqui as raízes, esses pontinhos aqui, ó, então é das raízes, né, no solo há nutrientes importantes, né, que alimenta essa planta, que vai desde a raiz, vem pelo seu caule, né, e vai para as outras suas estruturas. Nós temos a água, que é super importante, não é isso? Aí nós temos o oxigênio, né, que é o que ela respira, libera o gás carbônico, né, assim? E nós temos o sol que dá energia para essa planta, ok? Letrinha A. Qual é o nome do processo que a planta está fazendo? E aí, o que vocês responderam? Muito bem, professora, ela está fazendo a fotossíntese, que é esse processo aí, da respiração, da energia que ela recebe do sol, e da questão do seu alimento, né, que ela recebe pelo solo, né, os nutrientes. Muito bem, fotossíntese. B. Explique com suas palavras o processo da questão anterior. Eu acredito que vocês tenham colocado aí a sua resposta. Aí a professora Vanessa também colocou aqui uma resposta. Veja se está de acordo, tá bom? Não precisa estar igual, gente, mas que esteja de acordo. A planta absorve luz do sol, não é assim que vocês vêem na imagem? A planta absorve luz do sol, gás carbônico e água, não é? Produz glicose, tá? E libera o oxigênio para a atmosfera. Ok, gente? Aí, letrinha C. A planta representada na imagem está produzindo o próprio alimento. Esse alimento é chamado de quê? De o pólen, a glicose ou a clorofila. Gente, vimos agora que a clorofila é o nome da cor, né, desse pigmento que ela recebe, esse tom verde das folhas. Então, não tem a ver com alimentação. O pólen, nós vimos, né, que é algo
né? Que faz relação aí com a abelha, né? Da reprodução aí de novas plantas, que a abelha ajuda muito nessa questão. Então, não é. Aí aqui, ó, a glicose. Então, esse alimento é chamado de glicose, que é um açúcar, tá bom? Que essas plantas aí recebem, tá? Que vem pelos nutrientes do solo. Então, chamamos de glicose. Ótimo. Então, feita a correção, vamos para o nosso livro. No livro da página 168, nós vamos trabalhar plantas completas e incompletas. Acompanhe a leitura com a prof, tá bom? Como vimos, as plantas têm diferentes partes. Em geral, as plantas possuem caule, folha, raiz e semente. E algumas produzem frutos e flores. Nesse sentido, podemos classificar as plantas em dois tipos: completas e incompletas. Uma planta completa nasce da semente, ok? Desenvolve caules e raízes, produz folhas, flores e frutos e carregam novas sementes. Isso aqui ele chama de planta completa. Ó, da semente nasce, tá? Uma planta. Dessa planta nós temos as raízes, nós temos o caule, ó, que é o que segura toda a planta, a sua estrutura. Aí nós temos as folhas. Depois das folhas nós temos as flores. Depois das flores nós temos os frutos. E assim sucessivamente. Aí vem a semente das frutas, né? Do seu fruto. E daí vai nascer outra planta e assim vai. Aí nós chamamos de planta completa. Ele dá o exemplo aqui, ó, da laranjeira, né? Do pé de laranja, que é o exemplo de planta completa. Existem inúmeros exemplos de plantas completas, como a laranjeira, a macieira, a bananeira, a pereira, etc. Então, gente, toda fruta, tá bom? Que tem flores e frutos, elas são consideradas essas plantas aí completas, ok? Já uma planta incompleta nasce da semente, desenvolve caules e raízes, produz folhas e novas sementes. Olha só, mas na planta incompleta ela não produz nem flor, nem frutos. Ok, pessoal? Então, na incompleta não produz flores e nem frutos. Mas isso não significa que uma se torna menos importante que a outra, não. Essa aqui é uma questão mais de classificação das plantas, porque cada uma, gente, tem uma característica diferente, tá certo? Não deixa de ter aí a sua beleza própria, tá, pessoal? Só uma classificação, denominando aqui plantas completas e incompletas. Então, ele dá o exemplo, tá? De uma aqui, ó. Araucária é uma árvore, tá certo? É um exemplo de planta incompleta, é o pinheiro do Paraná, também conhecido como araucária. A araucária, gente, é uma árvore muito comum no sul e sudeste do Brasil. Essa árvore não forma frutos e apresenta pinhas no lugar de flores, ok? A araucária possui sementes que podem dar origem a outras plantas. A semente da araucária é o pinhão. Ele é muito consumido no sul do Brasil, onde há muitas araucárias. Ok, pessoal? Então, aqui, ó, a semente. Da semente, né, ela vai nascendo a sua planta. Depois ela vai desenvolvendo suas folhas, ok? Vai crescendo, mas ela não produz nem flor e nem frutos, tá bom? A pinha, né, que fica aqui no lugar de flores, ok? Então, vamos lá. Na próxima página, 169, nós temos aqui, né, outra imagem. A imagem aqui da araucária, como ela é, observe no livro de vocês. E a pinha, né, a que fica no lugar da flor. Aí não para saber mais, que é muito importante a gente ter mais curiosidade, conhecer, né, sobre o que nós estamos estudando. Então, ele traz aqui. A gralha azul é um pássaro, esse lindo pássaro que mostra aí na imagem. Tem o hábito de enterrar pinhões, olha só, empurrando-os com a ponta fina para baixo
e comendo apenas a parte de cima. Com isso, ela planta um pinhão, que dará origem a um novo pinheiro. A gralha azul e outros animais, como a anta, são plantadores de árvores. Por isso eles são muito importantes para a conservação da natureza. Leia a seguir uma reportagem sobre a dispersão de sementes pelas antas em florestas degradadas. Então, voltando aqui nesse primeiro, que fala sobre a gralha azul, para vocês perceberem, pessoal, como a natureza ela é bela e ela é perfeita. Então, os próprios animais, né, mesmo sem saber, eles estão ajudando, né, na reprodução aí do meio ambiente, né, e de novas árvores. Então, de acordo com a sua alimentação, ele ajuda, sim, a que novas árvores cresçam. É muito lindo, né? Então, vamos saber agora sobre a anta, né, um outro animal aqui que ajuda na conservação da nossa natureza. As antas são importantes para a regeneração de florestas degradadas na Amazônia. Quer dizer degradada, né? Um local aí onde foi feito desmatamento, tá certo? O maior herbívoro da América do Sul anda muito, come muito e faz muito cocô. Especialmente nas áreas com vegetação menos densa, que em muitos casos já foram atingidas por queimadas. São lugares que não tem tanta árvore, não é muito cheio de árvore, né? E é esse cocô que ajuda a espalhar sementes pela região, gente. Olha só que legal. Embora outros animais, como os macacos, também auxiliem muito na dispersão de sementes, só as antas fazem isso em áreas atingidas por degradação, por onde elas caminham, né? Os macacos dispersam até mais espécies e em maior quantidade, mas as antas conseguem dispersar sementes maiores em florestas degradadas aí que precisam, né, que cresçam novas árvores, tá bom? Então, ó, para complementar o que nós estamos, né, estudando, tem uma atividade na ficha que é muito interessante e que vocês vão fazer e vocês vão adorar fazer. Vai ser uma atividade complementar. Vocês vão fazer sozinhos, tá? Se precisar, volta no livro, pesquisa o conteúdo que está sendo trabalhado para responder as questões. Não tem problema nenhum. Mas é importante que vocês tentem fazer só, tá? Para ir vendo se está compreendendo o conteúdo. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante. Olha só essa atividade. Analise a imagem, é a ficha, gente, viu? Deixa a Vanessa falar a ficha. É a ficha da página 87 e 88, tá? Analise a imagem do prato de salada a seguir. Em seguida, escreva o nome da parte de cada vegetal presente neste prato. Então, vocês vão observar a imagem. Então, o tomate é o quê? É um. O feijão é uma. A vagem é um. São as partes da planta que a gente estudou no livro. Aí vai responder. Olha como é fácil. Aí já vamos para a próxima página. A beterraba é uma o quê? Que parte da planta a beterraba é? A cenoura ou alface, né? A alface. Depois que responder, vai para 2. Bem rapidinho. Qual dos vegetais apresentados na questão anterior é o seu favorito? Faça um desenho dele. Não vale dizer que gosta de nenhum. Vai escolher um, tá? Por favor. Então, meus amores, adorei estar com vocês. Super beijo e até o nosso próximo encontro.